Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora e curadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tô com um brinco vermelho, uma blusa toda colorida, aí tem vermelho, rosa, amarelo, preto, azul, branco, verde e uma saia meio bege e tenho pequenas tatuagens nos braços. E tô aqui com o Matheus Barros, seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado por me receber, Thaís. Imagina. Eu vou fazer a minha descrição também, tá? É aquela câmera ali a minha? Isso. Tá, eu sou o Matheus, eu tenho cabelo liso curto, uma franja para esconder um pouco a minha testa, tenho piercings no nariz, alargadores pequenos na orelha, estou usando óculos, camiseta preta, calça preta e diversas tatuagens no braço. Diversas tatuagens grandes no braço. Exatamente. Maravilhoso. Gente, conheci o Matheus no Web Summit Rio, que a gente foi esse ano, 2025. E foi no meetup de quê mesmo? Você lembra? Foi Futuro do Trabalho. Ah, tá. Perfeito. E aí lá a gente começou a falar de inteligência artificial. Primeiro, eu queria saber o que você achou do Web Summit, dessa edição. Foi um evento incrível, assim. Os insights que eu consegui tirar foram muito legais. A conversa de corredor é o que mais impressiona, né? Você conversar com outras startups, entender as dores, o momento de cada uma, sabe? Você consegue absorver muito conhecimento. E, além disso, também alguns talks muito interessantes que, mais uma vez, trouxeram diversos insights, assim, para o meu dia a dia, né? Para o futuro da minha empresa, para o presente da minha empresa. Então, foi um evento maravilhoso e aquele meetup também era uma das coisas que eu mais queria fazer naquele dia. Eu acho que foi o segundo dia. Era uma das coisas que eu mais queria fazer. E, para ser bem sincero, foi um pouco decepcionante para mim, porque eu queria entender como era o processo das outras empresas, das pessoas, e acabou que não teve tanta troca, assim, né? Também acho. É porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Quanto tempo foi aquele? Porque eu fui em um de 20 minutos. Aquele acho que foi também? Todos eram 20 minutos, né? E eu acho que uma coisa também que... Tiveram talks muito interessantes, mas teve uma coisa também que as palestras, elas duravam sempre 20 minutos. Sim. E como você aborda algum assunto com profundidade em 20 minutos? Então, eu vou no Web Summit desde o primeiro. E a primeira edição, a minha surpresa foi essa. Como eu vou assistir a um talk, sei lá, com 4 pessoas durante 20 minutos só. Mas dá para abordar aquele tema e depois a gente vai buscar sobre aquele assunto. Acho que é esse o objetivo deles, né? Ah, sim. E depende do speaker também, né? Como ele conduz. Nossa, depende muito. Eu vi 2 talks da mesma mediadora. E ela fazia a mesma pergunta para os 3 convidados. E era horrível, porque ficava chato. Daí eu saí no meio, lá do segundo que eu vi. E aí depois eu vi um outro com uma mediadora maravilhosa, que foi sobre funk. E foi incrível, porque ela realmente conhecia com quem ela estava falando e puxava a pessoa para falar mais sobre aquilo. Então depende muito mesmo. Depende muito do speaker. Eu acho que teve uma coisa também que foi um pouco frustrante, que foi a logística. Você se movimentar pelo Rio Centro para ir de uma palestra para outra, de uma comunicação para outra, era muito difícil. E, tipo, tudo colado, não tinha espaço, né, entre as agendas, né? E você focou mais em quê? Bom, eu foquei mais em inteligência artificial e futuro do trabalho. Tá. Né, que são os desafios que eu estou passando no meu dia a dia, na minha empresa. Tá. Você é CEO da Squadify? CTO da Squadify. Eu sou CTO e sócio da Squadify. Tá. E conta um pouquinho o que é a Squadify. Bom, vamos lá. A Squadify, a gente começou... No passado tinha outro nome, e a gente fez um rebranding aí. A gente começou como uma empresa que desenvolvia projetos para agências. Né? Então, agências de publicidade geralmente não tinham um TI muito forte. A gente começou a desenvolver projetos para eles. Eu vi, para grandes marcas, né? Grandes marcas, fizeram. McDonald's, Spotify, né? E uma série de... Heineken ainda é um cliente grande nosso, tá? Que legal. A gente ainda continua com a gente. Tá. E com o passar do tempo, a gente começou a mudar a abordagem de desenvolver projetos para desenvolvimento de produtos. Né? Então, hoje, a Squadify se coloca como uma empresa de transformação digital. Uau! Né? E
algumas pessoas falam para mim, pô, mas transformação digital não é um termo que ficou datado? Exatamente, é. E eu respondo que, ao mesmo tempo que ele ficou datado lá no começo dos anos 2000, ele é um termo perene, né? Entendi. Na minha visão, ele é perene, porque o que era transformação digital em 2000? Outra coisa. Era criar um website. E deixar um pouco a parte física e ir para o digital. Hoje em dia, já estamos no digital, mas a gente tem que se adaptar muito às novas tecnologias, Exatamente. Né? Eu acho que é esse o ponto. Você foi certeira. Então, hoje a gente se coloca como transformação digital, sempre tentando criar produtos. E aí tem outro termo que a gente usa, né? Um termo marqueteiro, que é future proof. A prova de futuro. E aí, o que seria isso, né? Uhum. É sempre a gente estar na vanguarda de novas tecnologias. Então, hoje a gente está na vanguarda de IA, e amanhã a gente já tem que estar na vanguarda de Web3, que é algo que está sendo desenvolvido ainda, né? Uma internet mais descentralizada, sabe? Com blockchain. Então, a ideia da Squadify é sempre estar na vanguarda de toda a tecnologia que surge. Tá. E também tem um termo que é AI First Company. Sim. Se a gente for levar ao pé da letra, ela não é uma empresa AI First, porque ela não surgiu na era da IA. Mas o que a gente faz? Nossos produtos, nós os desenvolvemos com a ajuda da IA e preparados para serem operados por IA. Então, essa é a nossa abordagem do dia a dia. E é o que a gente luta para fazer todo dia. Tá. E como tem sido isso? Olha, é um processo complicado, porque como IA é uma tecnologia recente, só foi disponibilizada para o grande público há 2 anos, se eu não me engano. O ChatGPT tem 2 anos, né? Então, a gente enfrenta muito desafio, porque ainda não há padronização. Quando a gente está falando de tecnologia, tudo tem protocolo, né? Então, por exemplo, para você acessar um site, tem o protocolo HTTP, né? Uma série de padrões de comunicação. Para a inteligência artificial, ainda não tem muito protocolo. Esses protocolos estão sendo criados. Nossa. Sabe? Então, mas antes de falar de protocolo, a gente tem que falar da empresa e do dia a dia, né? No dia a dia, a gente também enfrenta a resistência do uso de IA por pessoas, né? E eu acho que é algo normal. E a gente estava conversando um pouco antes, né? Foi. Eu li um livro do Yuval Harari, né? Que chama Sapiens. E nesse livro ele fala muito sobre a evolução humana. Ele traça paralelos do presente com o passado. Então, essa resistência de uso de IA, eu acho que ela é normal. Toda a transformação que nós vivemos enquanto espécie, né, o Homo sapiens, são transformações que são muito lentas. Até chegar no Homo sapiens, tudo foi muito lento, tudo demora muito tempo. E agora, com a velocidade que a tecnologia muda e surgem coisas novas, é muito normal que haja mudança, resistência. Né? Sim. Muita gente é resistente a mudanças. Mas eu achava que as pessoas estariam mais abertas a utilizar a IA, pelo menos para a parte chata, sabe? Parte mais burocrática. Então, aí você chegou num outro ponto também, que é como eu abordo as pessoas da minha empresa para a gente tirar essa resistência. E é exatamente isso, é ir pelo caminho de menos resistência. Então, gente, porque tem algumas coisas que, nossa, você vai lá, perde 6 horas do dia fazendo um relatório, por exemplo. Com a IA dá para você fazer em bem menos tempo. Sim, nós utilizamos algumas ferramentas no nosso dia a dia que facilitam muito o trabalho. Então, por exemplo, com os desenvolvedores. Você pensa, o desenvolvedor está muito colado com tecnologia ali, vai ser muito fácil, eles vão adotar e não necessariamente. Olha. Quanto mais experiente e mais técnico, eu vejo mais resistência dessas pessoas ao uso de IA. Mas, e aí, qual foi o caminho de menos resistência para desenvolvedores? Eu nunca conheci um desenvolvedor que gosta de escrever documentação. Nenhum. Deve ser chato. É um processo chato. E aí, nós utilizamos uma ferramenta, né? E eu mostrei para eles, criei um prompt, né? Na IA, é uma coisa que todo mundo tem que estudar, é engenharia de prompt. Como escrever, dar comandos para a IA inferir, né? Porque a entrada de dados chama prompt, como você manda para a IA, e quando a IA responde, chama inferência. Né? São os termos um pouco mais técnicos. Perfeito. Então, desenvolvi um prompt para gerar a documentação dos nossos
projetos. O que a IA faz? Ela entra em todos os arquivos do projeto, né? Os arquivos de código, vai lá e gera uma documentação bem assertiva, né? Mas, ao mesmo tempo que ela é assertiva, ela precisa de validação humana, né? Não necessariamente o que a IA escreveu está correto. Aí você vai revisar. Precisa ser revisado. O humano está no loop. A gente está trabalhando como, eu diria, como ciborgue, né? Tem a parte humana e tem a parte de inteligência artificial. E aí não só para devs também, para pessoas de produto, por exemplo, elas têm que escrever um documento de requisito de produto. É um documento complexo, né, que demanda muito tempo. Então, criei uns prompts também e disponibilizei para essas pessoas um modelo em que elas conversam com o ChatGPT. Não é nem o ChatGPT, né? Conversa com uma ferramenta de inteligência artificial e, com a ajuda da IA, elas desenvolvem esse documento. Então, algo que antes estava lá no Word, ficava horas lá no Word, escrevendo, pensando. Agora você conversa e pede dica. Muito mais legal. Então, fica muito mais legal. Total. Sabe? Isso que você falou do ChatGPT, eu lembrei que tem algumas pessoas que acham que a internet é o Facebook, né? Vou entrar na internet, é o Facebook. E talvez algumas pessoas vão achar que IA é ChatGPT, né? Mas não é. IA é muita coisa. Não é. Tem muita coisa por trás da IA. Né? Se você for parar para pensar, a IA é só a ponta de um iceberg. Né? A IA generativa, né? Quando a gente está falando de IA, todo mundo fala de IA generativa, que é o que o ChatGPT faz. Né? Então, a gente tem aprendizado de máquina. E lá na base desse iceberg tem hardware. Né? Então, tem muita coisa por trás. Tem visão computacional, que é como o computador entende uma imagem que você sobe lá para o GPT, sabe? Então, tem modelos de inteligência artificial, tem um modelo que gera texto, tem um modelo que gera imagem, tem um modelo que gera vídeo, tem um modelo multimodal, que é capaz de gerar várias coisas, sabe? Então, tem uma série de coisas. Não necessariamente é o ChatGPT. É que o ChatGPT é a ferramenta que explodiu, né? Explodiu. O marketing deles foi muito bom. Foi muito bom. Eu uso o ChatGPT no meu dia a dia, mas eu já tenho outras ferramentas que são melhores para os fins que eu preciso. Tá. Né? Se eu vou te dar um caso de uso. Eu tenho uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia para me preparar para a reunião. Então, tem um cliente específico, essa ferramenta chama Perplexity. Então, eu tenho um cliente específico, aí eu pego o nome desse cliente, pego o site e o Perplexity ele faz busca na internet. Não que o ChatGPT não faça, mas ele é muito mais aprimorado para isso. Ele faz busca e ele me dá um resumo. Quando eu vou conversar com o cliente, eu já tenho um escopo muito aberto, eu já sei muito do negócio dele. Que maravilhoso. Sabe? Então, ajuda bastante. Né? E, ao mesmo tempo, tem outras ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Teve um caso recente de um cliente, não posso citar o nome, mas ele queria criar um chatbot, né? Para marcar test ride. Era uma empresa grande de moto. Tá. A gente conseguiu fazer isso em 30 minutos, só com inteligência artificial. E ele deu um escopo básico. Eu quero um chatbot para a pessoa conseguir marcar um test ride, né? Que é para testar a moto. Com esse escopo, a gente foi lá, desenvolveu. Chegamos na reunião com o cliente já com o projeto funcionando. Nossa. Sabe? É absurdo o poder transformador de produtividade que a IA nos dá. Sabe? É absurdo. E eu questiono um pouco essa utilização da IA. Uma vez eu estava conversando com umas amigas e aí ela comentou que na agência que ela trabalha, o gerente fazia uma apresentação por dia. Daí, com a IA, agora ele está fazendo 5. Aí eu falei, cara, é esse o problema. Porque ele poderia continuar fazendo uma e utilizar o resto do tempo para qualidade de vida, sabe? E aí, essa é a minha questão um pouco com a tecnologia. Porque a gente deveria utilizar a tecnologia para ajudar a gente a viver melhor. Só que aí as pessoas estão acumulando mais coisas. Então, em vez de fazer o mesmo trabalho, vai fazer 5 vezes o mesmo trabalho e vai continuar tendo burnout. Isso mesmo. E como que é a saúde mental do profissional de tecnologia? Eu fico pensando muito nisso. Olha só, eu não vou dizer que é fácil. Então... Não é fácil, porque o profissional de tecnologia, eu acho que o profissional da maioria das áreas, ele está sujeito a muita mudança e muita coisa nova o tempo todo.
Então, como você lida com isso? Como eu lido? É eu o que faço você terapia. falou do livro, né? É o livro. E eu faço terapia também. Tá. Eu faço terapia, eu pratico esporte, sabe? Porque é uma enxurrada de informação o tempo todo, né? E eu concordo com você. A IA surgiu, na minha concepção, para ajudar pessoas, sabe? Para aumentar a produtividade. Mas isso é o Matheus falando. Eu li uma notícia anteontem, ou foi ontem, eu não lembro o dia exato, do CEO da Shopify. Tá. E ele publicou um memorando no Twitter que ele mandou para todo mundo da empresa dele. E esse memorando dizia: se você não consegue provar... Você só consegue contratar pessoas se você provar que o IA não faz esse serviço. Nossa. Então, é isso que eu tô falando, né? Tipo, na minha empresa, nós queremos que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Mas essa é a minha visão. Né? Como cada um vai usar a tecnologia. Como cada um vai usar... Não temos como saber. Não temos controle. E aí entra uma questão também, né? Na minha visão, que é o futuro de regulamentação. A gente não tem nada regulamentado. Pro bem e pro mal, não há regulamentação. Em nenhum país? Em nenhum país. Ah, é? Em nenhum país. Ainda não há regulamentação do uso de IA. É muito recente, né? A gente não tem regulamentação de rede social ainda. Sim, pelo e menos tem no pessoas Brasil, que né? defendem não ter regulamentação. Não, Então... eu não sou esse tipo de pessoa. Pois é, sabe? tem que ter, claro. Tem que ter, porque senão você acaba disseminando fake news o tempo todo, sabe? Isso. Um espaço aberto para uma série de preconceitos. Sim. E no final das contas, né, tá errado. Precisa regulamentar. Regulamentação não é uma ditadura. Né? Não tem nada a ver com isso. A regulamentação é para impor limites. Né? Então, a gente está pensando também no uso de IA. A gente está vendo uma série de ferramentas de deepfake. Não sei se você já chegou a ver. Nossa, totalmente. Não, agora eu sou o contrário, assim, não é que eu acredito em tudo que eu vejo. Agora eu tô achando que tudo é deepfake. Até teve uma foto, não sei se você viu uma foto de um cara que ele tava lá no Rio de Janeiro na gravação do Ainda Estou Aqui. E aí ele foi tirar uma foto lá para mostrar que ele tava vendo a gravação. E atrás estava aquela cena emblemática da Fernanda Torres com os filhos. Aí eu falei, gente, certeza que isso foi ela. Ele colocou atrás, mas não era. Sabe? Então, cara, tá acontecendo muito isso. Tá acontecendo muito. Teve casos já de pessoas de financeiro, eu não lembro qual foi a empresa, mas teve um caso comprovado de uma pessoa que fez uma transferência milionária para um deepfake. Né? Não acredito. O deepfake era do chefe dele e ele fez uma transferência milionária. Né? Se procurar na internet, você consegue achar aí, assim, é um fato concreto. Isso aconteceu. Né? Então... Que perigo. É um perigo. E eu acho que também a questão da regulamentação é oportunidade. Né? E IA está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem que trabalhar em conjunto para chegar num caminho que seja seguro. Né? E impor limite também. Super. Eu não acho que isso vai rolar de maneira global, né? Mas cada país vai ter que trabalhar. Assim como a gente tem um LGPD, né? E lá na Europa tem outro, nos Estados Unidos tem outro. Eu acho que a gente precisa chegar nesses limites de uso de IA, sabe? E olhar melhor mesmo para isso, porque as pessoas acham que, tá acontecendo na internet... não interfere no mundo real ainda, né? Parece que algumas pessoas ainda têm essa diferença. Mas faz tempo que não existe mais uma fronteira entre o online e o offline, né? Eu concordo plenamente. Não existe mais essa fronteira, né? Eu acho que o comportamento das pessoas muda, né? Online e offline muda muito, né? Você não vê o ódio que você vê na rede social, cara a cara. Isso você não vê. Só se a pessoa tiver algum problema, né? Claro. Mas é muito difícil você ver o comportamento que as pessoas têm na internet do que na vida real, sabe? No dia a dia. Mas eu concordo com você, não há essa barreira. Né? E falando sobre futuro de IA também, ano passado, no Web Summit, foi discutido IA generativa. Esse ano, agente de IA. Um agente que tem uma responsabilidade. Foi mesmo. Nossa, eu vi várias palestras sobre isso. E tinha vários produtos de agente de IA. E você viu qual que vai ser do ano que vem? Não vi.
na abertura, eles estavam falando sobre isso. Vai ser Physical AI. Olha. E aí a gente tá falando de robô. A gente tá falando de objetos do dia a dia com inteligência artificial. E corrobora muito com isso que você falou. Né? Mas agora de forma física, né? Meu Deus. Daí as pessoas vão ver no mundo real que talvez elas consigam entender melhor, né? Já acontece, né? Já acontece. Por exemplo, com carro autômato que dirige sozinho. Sim. Né? Já acontece. É que não está muito presente no dia a dia de todo mundo. Mas vai começar a ficar cada vez mais recorrente. Né? Sim. E quando o uso fica mais recorrente, barateia e todo mundo vai ter mais acesso também a esse tipo de coisa. Mas eu concordo plenamente com você sobre sobre essa diferenciação. Nossa, eu sempre falo. Acho que é a frase que as minhas amigas mais ouvem, que é: o virtual também é real. Sim, com certeza. Sabe? Com certeza, eu concordo plenamente. Pois Você comentou do que vai ser discutido ano que vem, e eu estava conversando com uma mulher que eu conheci lá no Web Summit também, que ela trabalha com tecnologia quântica. Não foi falado muito, né, de tecnologia quântica dessa vez? Ainda não. Do ano passado eu não cheguei a ver muito, mas... Não, ano passado zero. Nesse ano não se falou muito, mas já tem muita coisa acontecendo, né? O Google lançando o computador aqui, Isso. né? Sinceramente, eu não sei muito sobre essa questão de computação quântica, mas eu sei que o potencial pode quebrar algumas cadeias, alguns processos que a gente tem hoje. Isso. Por exemplo, hoje o blockchain é muito forte, né? Exatamente Bitcoin. isso que ela falou. Computação quântica pode quebrar o blockchain. Rapidinho. Rápido. Né? Então, a gente vai evoluir isso para quebrar uma cadeia que já existe? Será que isso não vai ser atrasado? A mesma coisa o Web3, que eu comentei um pouco, né? Sobre o futuro. Internet descentralizada, a pessoa como dona do dado. As empresas querem que as pessoas sejam donas dos seus próprios dados? Ou elas querem serem detentoras dos seus dados? Claro. Sabe? Então, tem muita questão. E como vai ser isso, da gente ser dono dos nossos dados? Eu não tenho certeza ainda, porque a Web3 ainda está num caráter muito experimental e de estudo. Tá. Sabe? Mas, sinceramente, eu não tenho nada aprofundado sobre esse assunto, mas é um dos temas principais do Web3 é a pessoa ser detentora do seu próprio dado, né? Se utilizando da tecnologia. O Bob Burnquist estava lá no Web Summit, ele já tem uma empresa de Web3, já focada. Jura? Ele fala que ele é uma ponte, né? Tipo, ele conheceu muita gente por causa do esporte, e ele vai conhecendo gente interessante, vai juntando e criando empresas. Né? Ele já tem algumas já. É interessante, né? Ele chegou de skate no talk dele. Foi muito legal. Eu até tinha colocado para assistir, mas eu não consegui. Porque no meio a gente vai mudando, né? A nossa programação. Mas eu acho que seria bem interessante ter assistido a dele. Deve estar ainda, né? No aplicativo. E não foi só uma. Foi umas 3. Teve uma coisa que ele falou que foi bem interessante, né? Que ele foi presidente da Associação de Skate do Brasil, né? E aí ele lançou uma empresa de cannabis. Tá. Aí todo mundo bateu nele. Jura? Todo mundo bateu nele por conta disso. Você não pode ser presidente da Associação de Skate do Brasil e ter uma empresa de cannabis. Ai, não acredito. Né? E aí ele falou uma coisa que é real. Se não estão me batendo, eu não estou fazendo nada certo. Né? Que bacana. Nossa, gostei dele. Sim, não, foi maravilhoso. E realmente, assim... a gente tem que lidar com um problema o dia inteiro, com reclamação. Então, se não estão batendo, se não estão reclamando, a coisa não está certa. Nunca vai estar 100% certo. Sempre você vai estar sendo cobrado. Se está tudo andando da melhor maneira possível, tem alguma coisa errada, sabe? Nossa, então, é um insight que eu peguei do talk dele que foi bem legal, assim. Nossa, demais. Então, eu não vi muitos talks dessa vez. E essa foi uma análise, assim, que eu fiz do Web Summit em relação aos outros. Nos outros, nossa, eu ia, sei lá, a umas 10 palestras por dia. Dessa vez eu devo ter visto, sei lá, 2 por dia e tinha muito meetup e outros encontros lá, que tinha alguns outros nomes. Não sei, eu percebi que eles também estavam focando nas conexões presenciais. Sim. Que é uma coisa que tem sido falado, né? Da saúde social, da importância de ter relações no trabalho, amizade mesmo no trabalho.
E eu achei isso muito legal, porque eu conheci muita gente. Ah, sim. Sabe? Conheci algumas pessoas também. Foi bem interessante. Conheci uma empresa de Santos, que é onde eu moro. Não acredito. Um rapaz de uma banda que eu já escuto. Eu nem sabia que ele era o baterista da banda. E a gente trocando ideia lá sobre inteligência artificial. Essa é de Santos. Mas eu conheci algumas pessoas, mas é muito interessante. Eu tento... e a gente tem esse desafio no dia a dia da empresa também, né? Porque é uma empresa totalmente home office. Como a gente promove? Nossa, conta essa experiência. Como é gerenciar uma equipe home office? Olha só, a gente tem uma cultura de colaboração. Então, a gente sempre está todo mundo junto, tentando se ajudar. A gente tem algumas ferramentas, né? A gente tem, por exemplo, o Discord, que é uma ferramenta que o pessoal usa mais para comunicação de games, só que a gente tem o Discord lá todo dia, que todo mundo pode entrar e trocar ideia e conversar. E a gente tenta puxar isso também de algumas maneiras. Todo mês eu faço um encontro online que a gente vai jogar alguma coisa, por exemplo. Para tentar aproximar as pessoas, né? E acaba que todo mês o pessoal começa a achar repetitivo, chato, né? Então. Mas é importante você tentar puxar as pessoas também para você conhecer a pessoa, né? Você olhar no olho da pessoa, você conversar, conhecer o outro, conhecer a empresa. Porque às vezes tem vários projetos rolando ao mesmo tempo, você não conhece a pessoa que está do seu lado. Nossa, muito. Sabe? E é uma questão de solidão também, de trabalhar todo dia, sozinho, em casa, né? O profissional de tecnologia tem um trabalho solitário mesmo. Tem um trabalho solitário. Eu tenho, às vezes, eu tenho vontade e eu vou para um coworking, 2 vezes por semana. Ótimo. Vou para um coworking porque eu preciso sair de dentro do meu escritório, fechado o dia inteiro, eu preciso interagir com outras pessoas. Eu acho que é uma necessidade de todo mundo também. Eu sei que tem pessoas que são mais introspectivas, que não gostam de conversar, mas eu acho que é necessidade de todo mundo conversar, sabe? Então, a gente tenta, de algumas maneiras, trazer as pessoas para perto, dar meios de comunicação. Temos reuniões com todo mundo de 2 em 2 meses, sabe? E aí a gente está trabalhando muito com endomarketing também. Contratamos uma pessoa de marketing trabalhando com endomarketing, comunicação interna, trazer as pessoas mais para perto. A gente utiliza uma ferramenta que é muito interessante também, né? Falando sobre pessoas, que chama Persora. Eu acho que eles trocaram o nome agora. E essa Persora, ela faz um mapeamento cultural da empresa e do perfil de cada pessoa. Nossa, é uma IA também? Não, essa deve ter alguma coisa de IA ali por trás, mas é uma ferramenta muito interessante porque ela te dá informações de como você se comunica com o outro. Nossa. Baseado no seu perfil. É uma bula já da pessoa. É uma bula. E aí tem pessoas que falam, você tá roubando no jogo. Não tô roubando. Eu só tô tentando conversar com a pessoa da melhor maneira e extrair o melhor. De uma forma que ela entenda, né? O melhor dela. Eu tava até comentando, né? No meu perfil lá deu que eu sou planejador. Então, para eu me sentir seguro para participar de uma reunião, eu tenho que ir estudar um pouco primeiro. E aí eu fiz uma colinha, né? Para participar, porque senão eu não me sentiria seguro. Então, você aprende isso junto dessa ferramenta. Então, a gente tem uma série de ferramentas para tentar trazer as pessoas para perto, para entender como se comunicar, sabe? E você tem conhecimento dessas ferramentas como? Buscando? E uma pergunta, você busca no Google, no TikTok, inteligência artificial? Como é? Olha, eu uso muito o Perplexity. O Perplexity não é só para me preparar para reunião, ele faz pesquisa, e não só pesquisa na internet. Assim, tipo, em sites, assim. Você consegue fazer pesquisa só de artigo científico. Você consegue fazer pesquisa sobre uma série de coisas, de mais rasas a mais profundo. Então, é uma ferramenta muito poderosa para utilizar aí no dia a dia. Ele surgiu como o Google de IA. E o que ele fazia antes, ele te dava a resposta. Porque quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, você pergunta. E ele te dava a resposta e referência, sabe? Então, e eles continuam nesse modelo, assim, mas é uma ferramenta, assim, é uma das que eu mais gosto de utilizar no dia a dia. Sabe? Você controla as referências, sabe? Então, as pesquisas, o que a gente precisa do dia a dia é através de networking também, né? Eu participo de alguns grupos, né? Tem um grupo chamado Tech Changers, de uma empresa chamada IFTL, né? Um grupo de gestores de tecnologia. Então, busca na internet e networking com outras empresas, né? E não ficar travado sozinho em casa, né? Ter esse networking, trocar experiência e conhecer o que as pessoas estão fazendo nas suas empresas também, sabe? Muito bom. Eu acho que talvez seja um dado que diferencie algumas gerações, porque teve a geração Google, aí
agora uma geração TikTok, que pesquisa em TikTok. E agora vai ter a geração inteligência artificial, que vai pesquisar inteligência artificial. Sim. Né? Até porque o Google, a primeira resposta que ele dá é do Gemini, né? É do Gemini, Que eles estão migrando, porque é o que está acontecendo, né? No mundo inteiro, né? Em todas as empresas estão focando nisso. E eles também vão fazer isso. E eles têm uma base gigantesca, né? Eles têm o maior motor de busca do mundo. Né? Isso. Eles têm o maior motor de busca do mundo. Tem os robozinhos que vão entrando nos sites para entender. Eles têm contexto. Né? Exatamente. Eles têm contexto. E quando a gente está falando de IA, ter contexto é o que há. Quando você vai trabalhar com inteligência artificial, você tem que dar contexto para ela. Né? Quando você vai escrever um prompt para pedir alguma coisa, você tem que dar contexto para ela ser mais assertiva. Porque senão ela vai colocar lá qualquer resposta. Vai colocar qualquer resposta. Você pode fazer um experimento. Você entra no ChatGPT e escreva um e-mail para o meu chefe falando que eu não consegui entregar isso no prazo X. Ele vai escrever alguma coisa. Né? Você pode achar bom, mas se você der mais contexto para ele, né, esse e-mail vai ser escrito de uma maneira muito melhor. Eu estou dando um exemplo superficial, total. Raso. Não, né? Teve uma vez... Nossa, foi no... Gente, foi no ano retrasado. Que a gente foi... Eu entrevistava com o meu sócio, né? E a gente foi entrevistar uma dupla. E eu falei, vou ver o que o ChatGPT fala desses profissionais. Cara, eu coloquei lá, fala sobre essa diretora de teatro. O ChatGPT inventou, assim... Falou que o produtor lá tinha produzido Rolling Stones, sabe? Tinha trazido Rolling Stones pra cá. Aí eu falei, olha, eu vou ler o que o ChatGPT falou de vocês. Aí, assim, foi uma risada, sabe? Porque é isso, ela... Às vezes pega o nome, aí tem um produtor que tem aquele nome, aí coloca junto, né? Tem... Naquela resposta. Tem algumas questões, né? Como que a IA é treinada? Né? A IA, ela é treinada com web scraping, que é entrar no site e pegar conteúdo. Tá. Né? Então, e aí existe treinamento assistido e não assistido. Então, por que é necessário o humano validando? Não necessariamente o dado, e você provou isso, não necessariamente o dado que a IA vai te retornar é real. Né? A gente está falando de quantas pessoas no mundo, quantas pessoas podem ter o mesmo nome dessa pessoa. Exato, e aquela profissão. Exato. Então, tipo... A gente precisa dar contexto e precisa validar. Não necessariamente o dado que está ali é correto. A gente não sabe qual o processo ético por trás da busca de dados e desse treinamento de IA. Sim. Porque se a gente parar para fazer uma análise simples, um treinamento de uma inteligência artificial não assistido é muito mais barato do que um assistido que você precisa de alguém para validar. Muito. Né? Então, há uma série de questões éticas também. Então, contexto e validação... Não dá para trabalhar com IA sem isso. E aí a gente tem que falar de educação também, né? Não adianta você dar uma ferramenta poderosa dessa na mão das pessoas sem treinar e sem falar do que ela precisa fazer. Sim. Sabe? Então, na minha empresa, por exemplo, a gente não conseguia pagar o ChatGPT para todo mundo, porque são $20. Tá. A empresa tem 40 pessoas. Então, você imagina, $20 para 40 pessoas. Nossa. A gente achou uma ferramenta na internet que tem a mesma interface do ChatGPT, só que você consegue conectar outras IAs também. Então, tem o Claude, por exemplo. A gente conecta o Claude, Gemini, o que a gente quiser. E aí, a gente disponibilizou isso para as empresas. E vocês vão ter um conteúdo muito maior. Sim. E a gente tem acesso a IAs diferentes também. Né? Então, o ChatGPT é um canivete suíço. Ele faz tudo. Mas o Claude, ele é mais ético. A base de treinamento dele tem uma validação melhor, tem uma curadoria melhor. Que ótimo, bom saber. Então, tipo... E aí, a gente vai achando isso através de pesquisa, né? Então, e a gente disponibiliza essa ferramenta para as pessoas e eu fiz um workshop para a empresa inteira. E aí, nesse workshop, eu falei sobre base de IA, como IA é treinado. E eu fui falando para todo mundo e no final, montei um prompt. Né? E aí, mostrei para as pessoas a diferença de um prompt bom e de um prompt ruim. Sabe, do contexto. E aí, a gente está falando de educação, mas educação sem um objetivo não faz sentido. Então, a gente tem que entender também o que está acontecendo. Então, temos mecanismos para entender se os prompts das pessoas estão sendo bons. Sabe? Então, a gente tem que analisar também o uso, sabe? Então, educação é necessário. E um repertório também, para a gente identificar se aquilo que a IA
tá respondendo faz sentido. Validação. Exato. Validação. Não vai ser só IA no mundo, né? A gente vai ter que manter as conexões. E uma coisa que eu pensei enquanto você estava falando quando você deu esse workshop, a resistência diminuiu, você sentiu? Porque daí as pessoas começaram a conhecer melhor, né? Olha, esse workshop não faz tanto tempo assim. E a gente está acompanhando o número para saber sobre a resistência. Né? Tá. Então, nessa ferramenta... Pode ser hábito também, será que não? Pode ser hábito também. Então, uma coisa que eu falei também é sobre ferramentas gratuitas, né? Tá. E aí, eu vou guiar a resposta também. Porque se a ferramenta é gratuita, você está usando o ChatGPT, você leu os termos de uso? Se a ferramenta é gratuita, o produto é você. Ele pode estar usando o seu dado, né? Ele pode estar usando o seu dado para treinar ele mesmo. E ele vai... E nas letras miúdas, nos termos de uso, vai ter isso também. Sabe? Então, o que a gente está fazendo? A gente está monitorando o uso dessa ferramenta para entender se as pessoas estão utilizando. Tá. Então, nessa ferramenta eu consigo entender, logou ontem, fez pesquisa, não fez pesquisa. Então, eu estou acompanhando esse número para ver essa evolução. O problema é que eu não tinha um número antes de quantas pessoas utilizavam. Tá bom. Né? Mas você consegue ver se aumentou a partir daquele momento? A partir daquele momento. E também entender a maturidade das pessoas com o uso de IA. Né? O meu intuito é saber se as pessoas estão escrevendo bons prompts. Porque, no final das contas, ela está falando sobre coisas da empresa, sobre dados sensíveis. Então, o resultado, né, a inferência do modelo de IA, ele tem que ser muito bom. E como ele vai ser bom se a pessoa escrever um prompt da maneira correta. Então, eu criei um guia também de como escrever um bom prompt. Aí no Notion, lá onde a gente disponibiliza os guias da empresa, né? Eu criei um guia lá e as pessoas olham naquele guia. E esse eu acompanho o relatório também, né? Tá. Tudo é dado, né? Tudo. Então, esse eu acompanho o relatório de acesso. As pessoas acessam para entender como escrever um prompt né, bom para ter um resultado bom. No final das contas. Vocês usam muitas ferramentas, né? Aqui você já falou várias ferramentas. A gente está testando o tempo todo. Tá. O meu sócio e CEO da empresa, ele testa um monte de coisa o tempo todo, sabe? Esses dias, antes de surgir essa febre dos bonequinhos, né? Ele já tinha feito isso, tipo, meses atrás. Gente. Já tinha feito o bonequinho de cada um dos sócios, né? E ele ficava mandando no grupo. E todo dia uma coisa nova, sabe? A gente precisa ser early adopter para a gente voltar naquele foco da transformação digital ser perene. Então, a gente tem que estar testando tudo o tempo todo, validando, descartando o que é ruim e ficando com o que é bom. E aprendendo no dia a dia, né? Claro. E em relação à resistência... sobre a IA dos clientes, você sente ou os clientes são... Olha, eu não sinto. Eu acho que botar IA no nome, botar IA no projeto, o olho brilha, sabe? Nossa. Só que aí também há uma questão de educação. Que não necessariamente o produto que você está fazendo, que você precisa, vai ser necessário o uso de IA. Sabe? Exatamente. É lógico, né? A gente está falando de uma empresa que é IA first. Então, a gente tem que preparar o terreno para que esse produto, esse projeto, ele esteja preparado para o uso de IA no futuro. Mas não necessariamente você precisa botar IA em tudo. Nossa, sabe? Não funciona dessa maneira. Mas o cliente, no final da ponta, você falou de inteligência artificial, o olho brilha. Né? Eu percebi isso lá no Web Summit, porque eu... não vi cada startup, mas eu passava assim pelas startups e era tudo IA. Tudo IA. IA. Eu pensando, cara, será mesmo que é tudo IA? Ou só colocou lá que é IA? Tá errado? Tá errado como colocar que é só IA? Pois é, para marketing talvez. Para marketing talvez não. Mas se você for parar para pensar, se a pessoa estiver usando o ChatGPT para fazer alguma coisa, exato, ela já tá usando IA. Né? Isso. De maneira superficial, de maneira rasa. Sim, mas ela está usando IA. Então, também é uma ferramenta de marketing poderosíssima. Muito, né? muito. Poderosíssima. Não necessariamente somos uma empresa IA first. Estamos caminhando para chegar lá. Sim, claro. Só que quando você vai se vender, é necessário.
É necessário. Você chegou a ver startups lá no Web Summit? Vi algumas de agente AI, a Patagon AI, que tem um SDR, né? Que eu vi até a apresentação dele, ele trouxe um questionamento muito, muito legal na ferramenta dele. Como a gente conversou, IA generativa, 2 anos, né? E aí ele mostrou a ferramenta dele, como que funciona o SDR dele. E aí, no final, ele termina com um questionamento que eu tô levando pro meu dia a dia e todo dia isso bate na minha cabeça. Se o meu concorrente já se utiliza de uma ferramenta de IA que aumenta a produtividade dele e eu não, qual que é o meu futuro a curto ou médio prazo? Isso você colocou no seu post do LinkedIn. Não, sim, foi a primeira coisa. Eu acho que isso tá todo dia na minha cabeça. Todo dia na minha cabeça. Sabe? Então, essa da Patagonia AI foi absurda por conta disso, assim. E eu tava lá, eu nem tinha ido assistir a palestra deles, eu tava lá me preparando para outra coisa, e ele começou a falar, e eu falei, peraí. Eu prestei atenção um pouquinho e o insight tirado foi absurdo. Mas eu visitei algumas outras também, tem muita ferramenta de marketing saindo também. Geração de post, imagem. Essa do que eu te falei do rapaz que é de Santos, também eles fazem geração de post, de conteúdo para rede social. E aí, a imagem do Instagram, por exemplo. E não só a imagem, o texto também. Nossa, que ótimo. Né? Então, e aí, quando a gente está falando também de geração de conteúdo dessa maneira, a base para isso é você ter uma documentação bem escrita, né? E organizado. Eu acho que o processo para você se tornar uma empresa AI First, para você se utilizar de IA, é estruturação de dado. Tá. É a base, né? Então, para você gerar um conteúdo bom, no caso dessa startup, eles precisam de um dado muito bem estruturado, de documentos bem escritos sobre o que a empresa faz, sabe? Para gerar conteúdo bom. Então, não é você adotar essa empresa e achar que vai sair o melhor conteúdo do mundo, né? Se você não der o contexto... É igual quando a gente contrata social media. Se a gente não passar o conteúdo para ele não vai ter o que fazer. Né? Às vezes você passa só o seu site, mas seu site ainda não diz muito sobre você. Isso. Né? Então, o conteúdo não vai ser bom. Né? E tem processos também, assim, quando a gente está falando de inteligência artificial, às vezes eu preciso responder alguma coisa e o processo de escrever um prompt já me traz a resposta. Porque... eu tenho todo um script. Isso. Eu tenho todo um script para fazer um prompt, né? Eu falo o que a inteligência artificial tem que impersonar. Eu falo, você, por exemplo, é um CTO da empresa X, você precisa chegar nesse fim, o resultado precisa ser esse. E aí, quando eu estou montando essa estrutura, eu começo a pensar. Nossa, que exercício incrível de criatividade. É um exercício muito legal. Porque, às vezes, você está escrevendo ali, você já começa a pensar, raciocinar, e aí você manda o prompt para a inteligência artificial, ela vai te responder baseado num monte de dado que ela já foi treinado antes. Você vai combar o que você pensou com o que a IA te trouxe e você vai ter um resultado absurdo. E é um processo praticamente de autoanálise, porque você vai respondendo as perguntas que você já colocou e vai acessando o seu inconsciente e uma hora você vai chegar numa resposta. Sim. É um processo muito interessante. E como eu faço isso todo dia, tá sendo legal porque eu tô evoluindo também com esse processo, sabe? A IA tá me dando resposta, mas eu tô evoluindo com esse processo também, porque eu tô me botando para pensar, sabe? Fazendo perguntas. Né? Então... E utilizando também o que a IA... Utilizando o resultado, né? Tipo, a gente falou sobre ética, sobre treinamento de IA, mas, assim, tem coisa ruim? Tem, mas também tem muito material bom. Né? Eu acho que a maioria do treinamento da IA é de dado relevante, sabe? Então, o resultado vai ser bom. Né? Então... Nossa, perfeito. Acho que demorou até para o YouTube fazer a descrição do vídeo, né? Porque... Tá tendo dublagem também. Ai, dublagem eu vi. Dublagem Apareceu também. Lá pra mim se eu autorizo fazer dublagem. Eu falei, autorizo, vai lá. Eu vi um vídeo esses dias que... Eu queria ver em inglês mesmo, só que ele colocou a dublagem automática. E aí eu vi os dois, né? Eu vi o inglês e em português. E aí, a narração em inglês, o rapaz, ele ficava...
né? Tipo, pensando no que ele ia falar. E quando eu fui ver dublado, tava a mesma coisa. Tava com... Tava a mesma coisa, né? Mas é um processo que vai acontecer com todas as empresas. E é aquela pergunta do que o CEO da Patagônia falou. Então. Se você não se adequar, qual é o resultado? Pois né? Isso para empresas, né? E aí as empresas são feitas de pessoas. De pessoas. Então, se as pessoas não se adequarem à IA, também, né? Elas vão ser colocadas para trás. E até a gente falando um pouco sobre futuro do trabalho, né? As pessoas... O trabalho vai mudar. Já mudou, né? Eu sempre vou tentar puxar a sardinha pro lado de tecnologia e de desenvolvimento, que é o lado que eu estou envolvido desde 2011. Nossa! Né? Então, um desenvolvedor hoje, ele não pode ser mais puramente técnico. Ótimo. Ele tem que entender de negócio. Porque as ferramentas de IA, elas estão dando a possibilidade dele escrever menos código. Então, se ele escreve menos código, ele tem mais tempo para quê? Para pensar no negócio. Perfeito. Então... E até um processo que a gente tem que fazer internamente dentro da empresa, que é a contratação de pessoas também muda. Né? Porque você precisa contratar pessoas e não necessariamente que já são experts, mas que são abertas. Tá. E você precisa educar. Volta para o papo que a gente está falando, que educação é necessária. Né? Então, eu acho que... Eu posso estar errado também. Né? Isso é o que eu entendo hoje. Né? Que realmente as profissões estão mudando. Né? Você vai ter que ter outras expertises, não ser puramente técnico só em nada. Sabe? É verdade. Inclusive, se relacionar com outras pessoas vai ser um diferencial. Sim, vai ser um diferencial. E eu encaro que nesse futuro próximo, que já é o agora em alguns casos, você acaba sendo um gerente de inteligência artificial, sabe? Você acaba tendo... Você acaba gerenciando resultados de agentes de IA que trazem coisas para você. Sabe? Você acaba sendo um gerente, porque você precisa validar, você precisa dar contexto. Então, eu acho que é isso. E você tem uma filhinha, né? Tenho uma filha. Como que você... Quantos anos ela tem? 3 anos. Ah, não. Ela tem 3 anos só. Tá recente, mas eu já tô pensando já como que vai ser o futuro. Como tem sido a educação formal hoje em dia? Acho que não mudou, sabe? Não mudou. E eu não sei nem se eu acredito na educação formal. Tá. Né? Eu coloquei minha filha numa escola Waldorf. Sim, maravilhoso. Então, porque o que eu quero para ela? Eu quero que ela tenha experiências de mundo real. Tá. Né? Eu quero que ela tenha contato com a natureza. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ficar alienada sobre o que é o mundo real. Né? Então, na escola ela tem essa vivência e em casa eu vou ter que pensar em meios de dar essa educação para ela. E se a escola não tiver evoluída a esse ponto, vai ser responsabilidade minha. Né? Porque eu acho que teve um momento em que as escolas estavam se digitalizando, né? Sim. E aí agora parece que está sendo o contrário. Estão já tirando os celulares das escolas. Sim. Mas... Você é a favor disso? De tirar o celular da escola? Eu sou a favor. Tá. Eu gostaria de tirar o celular do meu dia a dia. Sei, muito. Entendo muito. Meu celular, se eu mostrar meu celular para você, você vai ver ele é todo preto e branco, para tirar a distração. Ele não é colorido. Eu deixei ele em escala de cinza. Sabe? Porque eu acho que o celular na escola está sendo usado como distração. Isso, né? É mesmo. E aí as crianças, né, os adolescentes, eles não estão prestando atenção no que é necessário, sabe? Na aula, de fato. É muita gravação, sabe? Então... Gerando conteúdo para rede social. Sabe? Então, eu sou a favor da tirada, porque você tá ali para estudar, né? Para aprender. Mas também não pode ser tão agressivo assim, né? Então, tipo, você tirou o celular, beleza, mas na escola tem que ter um tablet, um computador, quando você for estudar algo da internet, algo digital. Sim. Né? Porque daí, ao mesmo tempo que tira, vai para o mercado de trabalho é utilizado, no mercado de trabalho é utilizado, né? Sim, Preciso me aprofundar nesse assunto, né? Mas são várias questões, assim, que a gente tem que analisar também. Mas, assim, as minhas amigas que são professoras, elas falam que foi ótimo.
Porque as crianças estão brincando agora. Sim. Antes elas ficavam só no celular na hora do intervalo. Agora elas estão jogando futebol, latinha, que era, né? E é bom, que era na minha época também, nossa né? Época, total. Eu brincava na rua, e quando tava na escola eu tinha que estudar. Era o melhor estudante do mundo? Não. Mas imagina se eu já não sou um bom estudante e ainda tenho o celular para me distrair o tempo todo. Você assistiu aquela série Adolescência? Não assisti ainda. Tá. Tá na assisti lista. há pouco tempo. Tá na lista. Eu não assisti no hype, assim, mas também estava na lista. E eles abordam isso, né? A utilização das redes sociais pelos adolescentes, especialmente pelos meninos, que é uma outra forma. E aí você vê surgindo uma série de assuntos também, né? Que focado em menino tem muito conteúdo red pill na internet. Exato. Que assim bem isso que eles falam. É absurdo, né? Que não chegaria se não tivesse celular. Se não tivesse celular. E se não tivesse uma regulamentação também. Isso mesmo. Né? Se não tiver, aí a gente volta no papo da regulamentação que é necessário. Porque é muito conteúdo que é baseado no ponto de vista de uma pessoa que tem problemas e que o comportamento dela e o que acontece com ela não necessariamente vai ser replicado para o outro. Sabe? E aí você compartilha. Ao mesmo tempo que a internet deu voz para muita gente legal, deu voz para muita coisa ruim também. E não tem como negar. É isso. Eu sempre falo que eu sou super a favor da internet, porque bem utilizada, a gente tem uma infinidade de informação, de conteúdo, de conexões. Eu conheço pessoas que hoje em dia são minhas amigas que eu conheci pela internet. Então, eu tenho vários amigos assim. Eu trabalho com pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Olha isso. Né? Pois é. Tipo, ir pro home office na pandemia possibilitou que a gente tivesse pessoas na empresa do país inteiro. Exato. Né? E, tipo, tudo por conta disso. Tem os benefícios, tem os malefícios, né? E não tem como falar que não é uma conexão real. É real. É real. Conexão. É real. Talvez não tenha a profundidade que o mundo real dá, mas ainda assim é uma relação real. E falando sobre evolução, qual que é o impacto disso também, né? Estamos avaliando também, Estamos avaliando. Né? A gente não sabe qual é o impacto da internet ainda. É muito recente. É muito recente. Eu tive internet de escada, né? Eu tenho 32 anos, mas eu tive internet de escada. Então, é muito diferente, né? As coisas que acontecem. Muito. A gente tinha que entrar na internet. Tinha que entrar na internet, né? Hoje em dia, não, gente. Tá. Sim, tá em tudo, né? Hoje você consegue responder mensagem pelo relógio. Isso. Sabe? Eu vi um vídeo recente de um cara comparando inteligência artificial com internet de escada. E o que ele fala? Que a inteligência artificial é a internet de escada. Porque antes, você tinha que entrar só sábado à tarde, porque tinha um pulso, ou de madrugada. E aí, hoje, a internet está no relógio. Então, o que ele quer dizer é que, tipo, qual que é o limite? A gente não sabe o que vai surgir daqui 1, 2 anos. E eu tô sendo 1, 2 anos, eu tô sendo pessimista, que vai surgir daqui a 2 semanas. Sim, muda demais. Muda tudo o tempo todo. Né? E aí a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E aí a gente tá falando de evolução humana de novo, né? Tem que se adaptar. É um diferencial, você acha, dos profissionais do futuro, adaptabilidade? Ah, sim. Né? Eu acho que até foi falado na XSW. O pessoal que foi e trouxe os insights, que a fluidez é um diferencial, que é isso, de você ter vários conhecimentos e passar por esses conhecimentos e não focar só naquilo e se adaptar para cada problema que surgir. Eu concordo, né? Eu concordo plenamente. Eu tive um período que eu trabalhei fora do país, né? E o profissional brasileiro lá fora, ele é conhecido por fazer de tudo. Lá, as pessoas... Eu trabalhei no eBay. Tá. Trabalhei no eBay durante 2 anos. E aí, tipo, cada um era focado numa coisinha específica, sabe? Fazia uma coisinha específica. E quando você trabalha, né, numa empresa assim, e você vem com uma bagagem de trabalho de empresa pequena e média, que foi o meu caso, que eu tinha que resolver o problema inteiro. Muito. E você vai para esse tipo de empresa, você é muito mais flexível, sabe? E aí você acaba... Com 6 meses, eu já era responsável pela página inicial do eBay Global. Uau. Porque eu estava sempre fuçando, sabe? Tava sempre buscando alguma coisa e sendo fluido. E
corrobora com isso, né? A gente, brasileiro já é conhecido por isso. Eu acho que a gente tem que ser mais conhecido ainda por isso e tem que buscar essa fluidez o tempo todo. Não pode ter trava, não pode ter resistência, né? Por mais que esteja no nosso gene, no nosso DNA ser resistente, a gente tem que lutar contra isso, né? Porque se a gente, voltando de novo a falar sobre evolução, se a gente for pensar no passado, o que nós, o Homo sapiens fazia antes? Ele comia e queria dormir. A gente precisa sair desse ciclo, por mais difícil que seja, né? Para evoluir. Então, tem que ser fluido, não pode ter trava. Aceitar as mudanças. Aceitar a mudança. Não pode ser reacionário, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Adorei, Matheus. Já chegamos aqui no final. Nossa, passou muito rápido. Passou muito. E a gente falou sobre tudo. Eu queria que você falasse, só para finalizar, sobre a profissão de engenheiro de software. Porque você é software engineer, né? Não, agora eu tô como CTO. Tá. Né? Tipo, faz pouco tempo que eu saí da profissão de engenheiro de software. Tá. O CTO é uma evolução do engenheiro de software? Não necessariamente, porque a carreira, ela pode... Você trabalhando como desenvolvedor, a sua carreira pode se desenvolver em algumas maneiras. Né? Você pode ir mais para a parte de gestão, ou você pode ir para uma parte estritamente técnica. Entendi. Então, aí você foi para gestão. Eu acabei indo para gestão. Aí eu trabalhei como engenheiro de software, desenvolvendo solução, pensando em solução durante a minha carreira quase que inteira. E é muito recente isso, eu acho 2 anos, 3 anos que eu tô nessa posição. De gestão. De gestão. E foi uma escolha? Foi uma escolha. Eu poderia ter ido para outro lado, mas foi uma escolha. Foi uma escolha muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil. Eu amo ainda escrever código. Eu amo pensar em software. Porque eu acho que é uma dificuldade mesmo de todas as profissões, que é achar que o topo da carreira é gerir pessoas. E não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu tenho amigos que foram para o outro lado, estritamente técnico, sabe? Mas que também precisa ser fluido. Tá, entendi. Sabe? Mesmo sendo técnico, mesmo sendo técnico, você tem que ser fluido, você tem que entender de negócio, você tem que se abrir, né? Não pode ter preconceito. Mesmo na carreira estritamente técnica, você tem que entender de negócio. Tá. Né? Nossa, isso é ótimo, porque muitas pessoas vão para a área de tecnologia acreditando que vai fazer aquilo e gosta daquilo, vai fazer aquilo para sempre. E hoje em dia não tem como, né? Eu achava que eu ia fazer para sempre. Eu achava que eu ia codar até o fim da minha vida. Olha. Não que eu parei de codar. Eu ainda faço algumas coisas, né? Mas eu faço por fora. Eu faço por fora. Eu participo de uma... É quase um hobby. É um hobby. É um hobby também, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E se tornou um hobby. E lidar com pessoas também, que era algo que... Era muito... Não era difícil para mim, mas eu precisava... O meu perfil é de planejar tudo. Então, eu comecei a estudar como lidar com pessoas. Aí, vou atrás de livro, vou atrás de conteúdo, vou atrás de ferramenta, né? E aí, falando sobre o que eu faço por fora, eu participo de uma cooperativa de produção e consumo de alimentos orgânicos. Que legal! Né? E aí, o que eu faço para eles? Eles tinham um processo muito complicado de envio de link de pagamento e confirmação. Tinha uma menina que ela só ficava validando se as pessoas pagaram. Aí eu automatizei todo esse processo para eles. Nossa! Né? Meus avós são feirantes, cultivavam no fundo de casa. E aí, quando eu conheci essa cooperativa, eu falei, nossa, eu tenho a chance de ajudar outras pessoas. Né? Tipo, poderia ser o meu avô também. Então, e aí, esse é o trabalho que eu faço por fora para continuar exercendo o que é um dos meus maiores pontos fortes, que realmente é escrever código. Mas a vida foi me levando por outros caminhos, sabe? E é legal saber que existem muitas possibilidades dentro da área de tecnologia, sim. Né? Tem um termo muito usado, que é a carreira em Y, né? Você chega até um ponto, e aí daqui você vai para qual lado? Você vai para gestão ou você vai para a parte mais técnica, sabe? Então, é um mundo cheio de possibilidades e tem cada vez mais possibilidades surgindo. E aí, só para concluir e falar, eu entrei num site recentemente que está falando sobre empresas criadas com inteligência artificial por uma pessoa só que atingiram números milionários. Isso já é possível. Já tem algumas empresas que foram criadas por uma pessoa só
Uau! Com o uso de ferramenta que já conseguiram se vender. Tem o caso, eu não lembro se é o Lovable, que é uma ferramenta que te ajuda a escrever código mesmo, né? E o ChatGPT vai comprar. Então, já está no processo de compra, sabe? E ferramentas criadas por uma pessoa só. Nossa, e não necessariamente técnico. Não necessariamente técnico. Tem caso também, eu acompanhei um caso no Twitter, de um cara que ele estava fazendo uma ferramenta sozinho com IA, sem ter expertise de código. Ele tinha visão de negócio, ele entrava na ferramenta, falava o que ele precisava, e a ferramenta fazia para ele. Ele teve problemas? Teve. Problema de segurança. Como ele compartilhou na internet, invadiram, quebraram as chaves dele. Sabe? Mas as possibilidades são muitas. E não necessariamente só para pessoas técnicas. Que bom. Olha, esperanças em relação a IA, eu acho, sim. Né? A gente precisa de regulamentação, mas eu prefiro enxergar o lado bom. Né? Também. E eu prefiro seguir pelo lado bom. Claro, já que estamos com essa tecnologia, vamos enxergar o lado bom, né? Exatamente. E trabalhar pelo lado bom. Trabalhar pelo lado bom. Sim. Muito bom, Matheus. Deixa os seus contatos, a sua empresa também. Claro. O site é squadify.com.br. Minhas redes sociais não são muito alimentadas, mas é mateusbarros.jpg, né? Eu tinha que colocar alguma coisa de extensão de imagem. Sim. E o LinkedIn é mateusbarros92, né? O ano de nascimento ali. Ai, maravilha. Adorei. Nossa. Também gostei bastante. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tomara que no futuro a gente converse mais para falar sobre o processo que foi até chegar muito numa curiosa. evolução. Vai colocando no LinkedIn também. Claro, vou colocar no Web Summit. Quem sabe a gente não vai ano que vem de novo. Se encontra lá num meetup sobre o futuro do trabalho. Sim. E aí, como foi o futuro até agora? Como está sendo presente? Como está sendo presente. Maravilhoso. Web Summit, olha, fazendo conexões. Fazendo conexões. Maravilhoso. A gente também está aí na internet, Geração Curto Circuito. A gente tem um site, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. E eu também estou aí na internet, Thaís Polimene. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Obrigada, gente. Obrigada, Isa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.